redes sociais. Lembrem que hoje a gente fala de marketing digital, no passado a gente só falava marketing. Quando a gente falava só marketing, muitas vezes a gente pensava em mídias tradicionais. Muitas vezes a gente pensava na loja física. Hoje, praticamente tudo que a gente faz é digital. Então, você compra algo do mercado digital, você pede uma coisa, uma comida, alguma encomenda pelo iFood, você vai para um local pelo Uber, né? Você de repente chega no hotel pelo Airbnb, né? Então, tudo é digital. E as redes sociais, cada vez mais, elas facilitam o direcionamento justamente para a gente saber onde está o nosso público. Pensem que cada público faz parte de uma família, de um grupo, ou até mesmo de um nicho de mercado. Então, aquele nicho é exatamente uma fatia de mercado. E as redes sociais, elas vieram para isso. Por mais que a gente não veja a rede social dessa forma, né? Porque você gosta de um assunto, você gosta de um determinado tema, a gente acaba olhando a rede social justamente com assuntos em comum. Vou dar um exemplo. Vai entrar num grupo que é de marketing, vai entrar num grupo que, de repente, é de design, você vai seguir uma loja que você gosta. Sem perceber, você está consumindo, você está presenciando uma marca, algum costume, alguma loja, ou até mesmo algum conteúdo que uma marca disponibiliza, que ela pode gerar esse conteúdo. Hoje a gente vai falar, então, das redes sociais. Além de eu comentar um pouquinho de cada rede social, eu vou deixar esse guia, né, que ele foi feito por essa empresa aqui, a Soften, e eu acrescentei outras imagens, né, de outras empresas, que eu considero esse guia muito legal, que é um guia completo dos tamanhos de imagens para redes sociais. Então, além de vocês utilizarem, por exemplo, na minha aula, vocês também podem utilizar esse guia para outras aulas ou em outros momentos que vocês podem utilizar. Então, aqui eu vou falar um pouquinho, por exemplo, do Facebook, do Twitter, do Google+, do Pinterest, do LinkedIn, do YouTube, do Twitter e vários outros, Snapchat, que são redes sociais. Muitas vezes a gente tem que pensar em qual rede social eu estou, ou em qual rede social o meu cliente está, em qual rede social a minha marca, a minha empresa está. Então, por exemplo, a primeira que eu vou falar é Facebook. O Facebook, ele é como se fosse um filho do Orkut. O Orkut, lembrando, era uma outra rede social que já fechou. O Facebook, ele surgiu depois e ele foi um dos primeiros a colocar justamente, por isso que ele não morreu, né? A colocar, por exemplo, banners. No início, o Facebook não tinha banners. Hoje, já tem banners, por exemplo, que aparecem aqui no meio ou na lateral. Lembrem que, da mesma forma que o Orkut, o Facebook ele foi direcionado inicialmente para o computador. É claro que hoje a gente usa ele no celular e tudo mais, mas quando ele foi planejado, ele foi pensado para o computador e não para celular. Isso é um dado muito importante. Tem a ver com vários detalhes. Por exemplo, quantas informações vão aparecer, qual a disposição do layout na tela, quantas imagens vão aparecer, qual é o peso da imagem de acordo com a internet. Então, é importante a gente lembrar que o Facebook ele tem um perfil, por exemplo, de grupos, de páginas, e cada vez mais o Facebook está se direcionando para empresas, tá? Isso. E daí ele tem um trabalho também hoje cada vez mais de grupos, né? Então, diferente do passado, que ele era direcionado para pessoas, hoje é para grupos. Eu me chamou a atenção porque muitas vezes alguém fala, mas o Facebook está acabando. Não vai acabar, gente, porque cada vez está sendo monetizado, quanto mais monetizado, mais vai ser usado e mais vai se espalhar. Me chamou a atenção um dia que eu estava no cinema, no meio do cinema, antes de começar o filme, tinha uma propaganda do Facebook empresarial. Então, assim, cara, estão investindo em propaganda dentro do cinema. Então, assim, ó, não é uma coisa pequena, é uma coisa em larga escala para muita gente. Então, uma das coisas que acontece, que é o que monetizou o Facebook, né, que não fez ele acabar como aconteceu com o Orkut, foi as ads. As ads são as propagandas, através de banners e outras coisas que aparecem dentro do Facebook. Eu coloquei aqui alguns exemplos de tamanhos, quando, por exemplo, a gente vai fazer uma propaganda no Facebook. Então, por exemplo, no Face tem a imagem da capa, né, para quem não lembra aqui a capa, né? A gente tem a imagem do perfil, que é aquela bolinha, né, que daí normalmente aparece aqui, ó, como se fosse o perfil da pessoa, né? A gente também tem os stories, no passado não tinha, isso aí começou no Instagram e daí o Facebook resolveu se adequar
e ele começou a colocar as stories, e daí já é um formato mais celular, né, que dele tem um formato mais vertical, diferente do formato horizontal que tinha capa, né. Tem o post com imagem, daí aqui já tem o tamanho do post, 1.200 por 1.200, que já é um quadradinho. Se vocês analisarem hoje, já é justamente para casar com o Instagram, e daí você posta no Instagram e já vai para o próprio Facebook, né? E daí aqui tem também o post com link de imagem. Então você pode, por exemplo, fazer um post com link que já vai aparecer ou acessar outro site, né? Da mesma forma, a gente tem capa para eventos, que tem um formato diferente. Então, esse guia ele tem todos os tamanhos, ó, 1920, 1080. Capa para grupos, tudo tem um tamanho diferente. Então, é importante você adequar o tamanho da imagem àquilo que você vai usar. Anúncios com link, imagem ou anúncio de carrossel. Lembre que no meio do seu post, quando você vai puxando, assim, aparece uma propaganda no meio. Você nem percebe, mas já está clicando ou acessando, por exemplo, o Chili Beans, que a gente comentou, algum outro site, de acordo com o Google AdSense e o Google AdWords, que a gente comentou hoje. Tem também anúncios com imagem única, né? Então já tem um tamanho diferente, né? Ele aparece diferente. Então, esse aqui são alguns exemplos de tamanhos para o Facebook. Agora, vamos falar do Instagram. O Instagram, quando ele surgiu, ele já é um formato diferente. O Instagram ele foi direcionado para celular. Então, por mais que a gente veja o Instagram no computador, quando ele surgiu, ele é instantâneo, por isso que é Instagram, né? Então você já fotografa e já posta, você já filma e já posta. O Instagram ele surgiu de um jeito que no início era pequeno e foi um boom, porque todo mundo estava usando, então teve muito mais pessoas usando, muito mais posts, muito mais conteúdo sendo gerado dentro do Instagram. Como todo mundo tem celular e nem todo mundo usava, por exemplo, o computador, né? No celular ele é mais leve do que o Facebook. Até eu acho que no passado o Facebook era mais leve. Hoje o Facebook está mais pesado no celular, né? Eu acredito que talvez quando era mais leve ele era mais usado. Daí quando começou a ter mais propagandas ele começou a ficar pesado por causa do tamanho também das imagens. Então quando a gente usa o Instagram a gente já usa imagens menores. Ele já tem uma característica para o celular, então as imagens são normalmente quadradas, porque você vai puxando de forma vertical, ao invés de ser horizontal, aquelas imagens mais wide que era feito para tela, para computador, que é wide, né? Além disso, a gente tem várias outras coisas dentro do Instagram, como por exemplo o IGTV, que é concorrente do YouTube, e você pode gerar, por exemplo, lives ao vivo, né? Da mesma forma, você tem também a parte de stories que a pessoa vai passando, né? Então, cada vez mais está sendo utilizado. A propaganda no Instagram, ela é muito mais direcionada aos hashtags. Então, os hashtags, eles direcionam muito mais, diferente dos grupos que a gente tinha no Facebook e no Orkut, né? Então, as stories e as hashtags. Então, ela já tem um formato diferente, né? Uma imagem quadrada do feed. Então, aqui a gente já tem um formato diferente. A gente consegue fazer aquela bolinha do imagem do perfil e, além disso, você também pode fazer, por exemplo, dentro de uma página, bolinhas que são como se fossem subtipos. Então, como se fossem características de um site, ou, por exemplo, produtos de uma marca, daí fica essas bolinhas aqui, né? Então, aqui eu coloquei a imagem perfil 720 por 720, tem o tamanho da imagem vertical no feed e vários outros tamanhos, por exemplo, imagem quadrada, imagem horizontal do feed e a history do Instagram. Aqui são os principais tamanhos, tá? A próxima que a gente vai ver é o Twitter. O Twitter, quando ele surgiu, ele era só textual. Então, você tinha, por exemplo, 140 caracteres, uma frase praticamente, para fazer alguma coisa. O Twitter, no início, ele surgiu justamente para ter famosos escrevendo. Então, muitas pessoas escreviam um pensamento, um poema, alguma coisa interessante, ou, aos poucos, começaram a colocar coisas famosas ou assuntos, por exemplo, de política, assuntos que não só de política, mas de repente assuntos de coisas de interesse comum, né? E muitas pessoas estavam utilizando. Depois ele começou a, de certa forma, a concorrer com Facebook, Orkut, com Instagram, daí começaram a colocar imagens, além disso, links e outras coisas. O Twitter, então, ele tem uma característica diferente, né? E ele é algo rápido, né? Meio que o Twitter acabou gerando o Instagram, né? De certa forma. Daqui eu coloquei algumas imagens, né? Então, o tamanho da imagem de capa. Então, aqui tem a medida certinha. Então, quando você vai criar uma imagem, você sabe
olhando para esse guia, qual que é o tamanho da imagem que você vai usar. Então, você não vai colocar uma imagem maior e nem uma imagem menor, para ela ficar exatamente no tamanho correto. Então, se você for acessar, por exemplo, no CorelDRAW, se você for acessar no Photoshop, esses são os tamanhos que você vai deixar a imagem, né, para aquela rede social. A próxima que eu trouxe é o LinkedIn. O LinkedIn, ele tem uma característica de vagas de emprego, oportunidade de trabalho. Então, ele já tem um público direcionado mais para empresas e para quem está procurando emprego. E não só para quem está desempregado. Pensem que, vou dar um exemplo, um amigo meu, de repente, está trabalhando numa empresa de TI e ele recebe como se fosse uma chamada, porque ele, de repente, viu uma vaga e viram o currículo dele no LinkedIn. De repente, ele recebe uma proposta, recebendo o dobro de salário. Por quê? Porque a empresa viu o currículo dele no LinkedIn e ele não vai pensar duas vezes, ele já vai para a empresa nova. Cada vez mais os empresários e as pessoas estão migrando de uma empresa para outra. Por quê? Porque a gente sempre pensa em alguma coisa melhorar e tal. E o LinkedIn, ele se aproveitou disso. Não só para quem está desempregado, mas ele criou um canal de comunicação, como uma rede social, que você pode sair de uma empresa e ir para outra. Existem vagas que, por exemplo, são internacionais. Vou dar um exemplo lá, tem uma empresa na Europa que, de repente, está contratando latinos americanos para ir para lá numa determinada área, porque eles sabem que, de repente, um salário que, de repente, para eles é baixo comparado ao mercado, é muito alto para a gente. Tem muita gente que está viajando para outro país por causa do LinkedIn. Então, de repente, vou dar um exemplo, um professor que era aqui de Floripa foi para Irlanda, foi para outro país trabalhar na área de jogos e ele descobriu essa vaga pelo LinkedIn. Então, virou uma oportunidade de trabalho também. Então, tem grupos mais profissionais, né? Menos pessoais. É bem interessante. Já tem hoje para o computador, para o celular, né? Então, a gente já tem alguns posts aqui, mais direcionado para o computador, né? A gente lembra que o LinkedIn é mais profissional, então, mais no computador. Tem o tamanho do avatar, tamanho da capa, muito parecido com o Facebook aqui, né? O post com imagem, o post com link, tem formatos e tamanhos diferentes. E aqui, normalmente, a gente vai salvar em PNG. Lembrem quando você salva a imagem. A próxima rede social que eu trouxe é o Pinterest. O Pinterest, ele é direcionado para artistas. Exemplo, não só para quem desenha, mas para quem pinta, para algum artesão, para alguém que faz alguma coisa gerada para a área da arte. E ele tem o que a gente chama de pins. Pins é como se fosse tags. Você coloca como se fosse um alfinete. Daí você pode, por exemplo, colocar um tema e colocar uma tag. Hoje a gente acaba chamando de hashtags, né? Mas no início a gente chama de pin, por isso que é Pinterest. Então aqui você coloca a capa das pastas, imagem de perfil e aqui o tamanho do pin. O pin, para quem não lembra o que é, aqui aparece como se fosse uma capa. Para quem lembra, por exemplo, do Netflix ou algum outro tipo, é como se fosse uma capa que você clica ou passa. Eles chamam isso de pin, né? Então aparece um site muito mais visual, muito mais foto do que texto. O Pinterest hoje ele tem uma quantidade gigantesca de imagens. Até o próprio Google às vezes puxa para o Pinterest e daí ele tem um banco de imagens muito grande. Tanto fotógrafo, desenhista, pintor coloca coisas lá no Pinterest. O próximo que eu vou falar, uma das que a gente mais utiliza, quase todo dia você usa praticamente. A gente acorda e abre ele. Vai dormir, abre ele. Que é o WhatsApp. A gente tem um WhatsApp pessoal, já é direcionado para o celular, e da mesma forma que a gente viu que alguns são direcionados para o celular, aqui a gente tem grupos. Por exemplo, um grupo muito mais fechado, não é tão público. Por exemplo, o grupo da família Silva, um grupo dos amigos da infância, um grupo dos primos, né? Daí assim por diante. Muito mais pessoal e menos profissional. Mas, nos últimos anos, surgiu também o WhatsApp Business, né? Então, é um WhatsApp direcionado para empresas. Diferente do WhatsApp pessoal, que a gente comentou, o WhatsApp Business, você pode colocar, por exemplo, a capa da sua empresa. Você pode colocar o horário de funcionamento, direcionar para o site da empresa ou até mesmo para compra online, porque você já acessa ali e compra pelo aplicativo do celular. Da mesma forma, aqui você consegue colocar como se fosse tags, vocês estão vendo aqui como se fosse tarjinhas coloridas, daí eu posso cadastrar, vou dar um exemplo, lá tem clientes que compram bolo, daí tem uma tag, laranja para bolo. Tem outros clientes que compram, por exemplo, vou dar outro exemplo, é um condomínio, e é todo mundo que mora no bloco A,
daí tem uma tag azul para quem é do bloco A. Tem uma tag verde para quem é do bloco B. Então, quando você manda uma mensagem, ao invés de você mandar uma pessoa de cada vez, você só clica na tag e manda para 30 pessoas. O WhatsApp Business, ele veio justamente para facilitar o spam. Você faz spam sem a pessoa saber que é spam. Da mesma forma que você manda, por exemplo, para 30, para 50 pessoas, o WhatsApp Business também tem algumas coisas como você já cadastrar respostas para algumas perguntas. A gente chama isso de inteligência artificial. Então, por exemplo, eu respondo todo dia no WhatsApp Business um aplicativo e eu acho que estou falando com uma pessoa, mas não é uma pessoa. De repente já tem umas perguntas-chave, você clica no número e ele já responde. Então, em alguns tipos de atendimento, por exemplo, online, você já usa direto o WhatsApp Business e não tem uma pessoa do outro lado. Então, cada vez mais está sendo automatizado, dependendo da empresa, dependendo do serviço, eles já estão facilitados por causa do WhatsApp Business. Vou dar um exemplo prático. Veja eu ligar para uma empresa e ficar 3 horas naquele 0800, eu já acesso o WhatsApp e ele fala, diz que um para tal coisa, só clica um. É muito mais rápido o atendimento do que, às vezes, um 0800 pelo telefone. Tá? Então, o WhatsApp Business ele veio para isso, direcionado para as empresas como meio de comunicação para o seu usuário. Muitas vezes a gente acha que está falando no WhatsApp pessoal, mas é um WhatsApp Business. E, às vezes, não é uma pessoa que está do outro lado. É como se fosse um bot, né? Um robô que está automatizado para aquela resposta. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, a imagem do perfil, o status do WhatsApp, né? E a thumbnail, que são imagens de conversa. Cada um tem um tamanho diferente. Aqui tem os tamanhos. Quando alguém precisar, não lembra o tamanho, é só acessar, né? Essa imagem, esse guia, detém ali o tamanho certinho para salvar no tamanho correto. A próxima que eu vou falar é o YouTube. O YouTube ele tem então vídeos. Ele é mais antigo, mas é um dos que não morreu com o tempo, né? Cada vez mais ele tem ferramentas novas. E o YouTube veio para concorrer com a TV aberta. Ele veio para concorrer com a TV fechada. Você vê filmes, você vê séries. Você também consegue, por exemplo, ver lives ao vivo. Você consegue ver aulas e vários outros materiais audiovisuais que estão no YouTube. É um dos mais antigos e um dos mais acessados. Que hoje já tem propaganda. Você pode ter, por exemplo, o YouTube Premium, que daí é sem propagandas. No início não tinha propaganda, só que é uma forma que eles fizeram para monetizar, né? E eu também posso utilizar o YouTube como YouTube Music. Em vez de ver vídeos, eu só ouço a música. Um grande concorrente que a gente viu é o Spotify, que é utilizado para música. Então, aqui eu coloquei o tamanho da thumbnail dos vídeos, que é 1280 por 720. Tem outros formatos, né? Você pode colocar 1980, maior e tal. A gente chama HD acima de 1000, né? Então, acima de 1000 já é HD. E daí aqui tem a foto do perfil, né? Lembrem que existe o perfil, tem essa capa, né? Que é uma miniatura, e tem o próprio vídeo, né? Então, aqui tem até o tamanho 2560 por 1440. Um outro que eu trouxe para vocês também lembrar é que existem as lives. Então, uma ferramenta que cada vez mais está sendo usada, você pode, por exemplo, colocar uma live que vai acontecer amanhã. Daí aparece um contador, tipo um relógio. Tá, falta um dia, falta 20 horas, falta 10 horas. E daí a pessoa fica naquela expectativa, como se fosse um canal de TV aberta, e às vezes já tem alguma informação aqui. E daí a pessoa entra e daí tem uma live ao vivo, como se fosse uma TV, né? E o que é interessante, você pode acessar ao vivo e pode colocar alguma coisa no chat e falar direto com quem você está vendo. Outra ferramenta que eu trouxe, poucos conhecem, mas ela é muito usada, é o Builderall. O que é o Builderall? Builderall é um site que você faz sites sem, por exemplo, ser web designer. Então, você pode pegar um template pronto lá. Além de ter sites, tem outras ferramentas que não é meramente um blog, né? Como a gente comentou, alguns blogs, né? Blogspot, Google Sites. Ele tem, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de um convite a um evento gratuito. Aqui era um exemplo de um convite de yoga, e essa arte foi meio que padrão. E daí você pega uns templates lá de cores, você já faz, e daí esse e-mail padrão vai para muitas pessoas. O Builderall, ele é feito para você fazer spam. Por exemplo, você tem uma lista de e-mails,
e daí vai automático para várias pessoas sem cair na caixa, por exemplo, da lixeira do seu e-mail. E daí, aqui é um exemplo de uma tela de inscrição. Então, a pessoa recebeu por e-mail, e daí aparece essa tela aqui. O Builderall, ele serve para você fazer a construção dessa tela de um jeito automatizado, sem, por exemplo, ser o web designer. E daí, ao mesmo tempo, olha que interessante, essa aqui é uma tela que eu recebi esse e-mail. Então, é um e-mail marketing que foi, pensem, para umas 200 pessoas. Então, a ferramenta Builderall, ela serve para você mandar para várias pessoas ao mesmo tempo, em vez de mandar um e-mail de cada vez, né? Então, ao mesmo tempo, ela cria comunidades. Então, você cria como se fosse o que a gente chama de mailing. Imagine que você fez uma live no Instagram, de repente, sobre um determinado tema, por exemplo, eu comentei aqui do yoga, e daí quem viu aquela live ganha 10% de desconto. Você ganha aquele 10%, tem um selinho, como se fosse. E daí você recebe um e-mail, como se fosse um selo, 10% de desconto. Esse selo, ele cria uma comunidade. Você vai lá e, por exemplo, está seguindo o Instagram daquela pessoa, daquela empresa. E daí você, aos poucos, começa a criar o que a gente chama de mailing. Quando você vai fazer uma nova campanha, você já tem um mailing com 100 pessoas, com 200 pessoas. Essa ferramenta facilita isso. É o Builderall. E daí, por exemplo, imaginem que você fez uma semana de lives gratuita. Daí a pessoa vai lá e vê a live da segunda, da terça, da quarta. E daí, na sexta, que é o final daquela semana gratuita, você manda, por exemplo, uma promoção, um desconto. Todo mundo que viu as lives dessa semana vai ganhar 10% de desconto na matrícula do, exemplo, do curso, do produto, de alguma coisa. E daí você recebe um e-mail. Se a pessoa se cadastra, você já vai ter lá um mailing gigantesco. Vou dar um exemplo, 1.000 pessoas. Das 1.000 que foi gratuita, de repente vai ter 50 pessoas que compraram aquele pacote de 10%. Então, às vezes, você dá algo de graça primeiro, dá o gostinho, e no final, por exemplo, de uma semana, você pega e vende um produto ou um serviço. Aqui eu peguei um exemplo do yoga, né? É um exemplo que foi feito, eu tirei essa tela aqui para exemplificar. Uma outra rede social, que é muito famosa, é conhecida, é o Snapchat. Ele veio como se fosse uma plástica digital. Você pode pegar suas fotos, editar suas fotos e depois publicar na internet, no Facebook, no Instagram ou outros, né? Então, cada vez mais no celular, a gente já tem ferramentas de edição rápida, né? E daí aqui eu tenho, por exemplo, tags. Você consegue, por exemplo, colocar adesivos, né? O que a gente chama de tags, adesivos, é o Snap. Snap é como se fosse um adesivo colado em cima da foto, né? E daí, uma outra famosa é o TikTok. O TikTok, ele surgiu com música em eventos, e daí depois começaram a ter lives de música, alguém dançando, ou alguma coisa assim que viraliza na internet. Depois começou a ter também vídeos e fotos com efeitos. E a pessoa consegue fazer algum efeito na sua foto, editar, e cada vez mais está surgindo redes sociais e ferramentas desse tipo. Da mesma forma, o TikTok fez promoções em ações em locais, por exemplo, em shopping, em lojas, né? Não só no computador, no celular, mas também fora na rua. E daí aqui eu peguei um exemplo, que é uma campanha, por exemplo, do SESI Senai, dentro do TikTok. Então, eles fizeram, por exemplo, um hashtag Somos SESI Senai e fizeram um teste de talento, de desenho. Daquilo ali pode promover, por exemplo, um curso de desenho, uma data de desenho, através de uma rede social. Então, pensem que vocês podem promover uma empresa, um serviço dentro da rede social. E aqui eu peguei um site, quem quiser saber um pouquinho mais, é bertudo.com.br, blog, TikTok e-commerce. Ele dá dicas de como você consegue promover a sua empresa dentro da rede social TikTok. Por mais que a gente às vezes não use, mas sabem que tem clientes, exemplo, adolescente, tem adulto, tem idoso, tem vários tipos, que podem usar aquela rede social. Então, vocês têm que pensar como uma empresa, como se fosse um marqueteiro dentro de uma empresa, e não só como cliente. Em vez de perguntar assim, não uso, não pensa, não uso, pensa, a minha empresa pode usar isso para o cliente que usa.